Eita glória, louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja ao seu coração. Desejo uma boa noite a todos, quero glorificar a Deus por essa noite, de podermos estarmos aqui na casa dEle para adorar e glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Quero agradecer a Deus pela vida da minha professora, que me fez o convite de estar trazendo a mensagem. Que Deus te abençoe, Thaís. Você é uma bênção, a minha vida, na minha família, e o seu esposo também. Deus continua abençoando a vida de vocês, abençoando esse ministério de jovens, e que ano que vem nós possamos aqui estar com muita alegria, louvando e glorificando ao Senhor, com essa casa aqui cheia de jovens, para a glória de Deus. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22. Peço que todos se colocam de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 22, está escrito assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que apertava. Amém? Os irmãos podem se assentar, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos ler outros versículos para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pela bênção de poder estar aqui para pregar a tua palavra. O Senhor conhece a minha limitação, o Senhor sabe, meu Pai amado, Pai, que é minhas fraquezas, mas o Senhor é soberano e pode todas as coisas. É somente o Senhor que pode realizar o extraordinário. E nós, nesta noite, Pai, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Seja conosco, nos abençoe e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse mês foi o mês dos jovens, com o tema O Extraordinário com Cristo. E eu creio que nesse mês, muitas coisas Deus fez através da juventude. Ainda que alguns podem assim não ter percebido, mas Deus operou maravilhas. Deus ouviu oração. Deus viu quando um jovem evangelizava o outro. Deus viu quando o jovem buscava a face dele, pedindo que ele viesse intervir e fazer a vontade dele. Deus viu tudo isso. E Ele é o único que pode realizar o extraordinário. Mas, talvez, nesta noite, nós estamos aqui com o coração, às vezes, apertado. Com o coração... Obrigado, irmã. Com o coração cheio de coisas que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes é uma crise financeira, crise familiar, vem uma enfermidade, vem coisas sobre a alma que traz dor. E às vezes a gente fica pensando como que vai acontecer o extraordinário de Cristo se muitas provações eu estou enfrentando, muitas lutas eu estou passando. Às vezes, irmãos, o ordinário não dá
para resolver situações na nossa vida. Ordinária é o natural. É somente através do extraordinário. É somente através da intervenção de Cristo para realizar um milagre na minha e na sua vida. Não vai ser na minha força, não vai ser na sua força, não vai ser na nossa força, mas sim no poder de Deus, conforme a vontade dele. E muitas pessoas na Bíblia viveram o extraordinário de Cristo. O livro que nós lemos nesta noite, o capítulo 5, Marcos, ele reúne 3 milagres maravilhosos que Cristo realizou. Cristo libertou um homem cheio de demônios. Cristo demonstrou sua autoridade sobre a enfermidade. Cristo demonstrou seu poder sobre a morte. Marcos escreve esse evangelho para os crentes de Roma, com o objetivo de fortalecer a fé deles, porque eles estavam sendo perseguidos, torturados, alguns foram até mortos, mas Marcos, cheio do Espírito Santo, ele escreve esse evangelho, reúne esses milagres para fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, falando aos corações dele: permaneçam em Cristo, porque ele é o único que pode fazer o extraordinário. Ainda que estão passando perseguição e luta, ele no tempo certo, assim como realizou um milagre naquele tempo, realizará milagre na vida de vocês. Esse era o objetivo de Marcos, de escrever esse evangelho para aqueles irmãos que estavam passando perseguição. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos a respeito desse tema, o extraordinário de Cristo, e pensar com os irmãos 2 personagens nesse capítulo 5, que vai falar da vida de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. 2 personagens que viveram o extraordinário de Cristo. Mas antes de eles viverem esse extraordinário, diante dos olhos dele, a situação deles era difícil. Mas eles colocaram a fé em Jesus e provaram o milagre em suas vidas. Então, nesta noite, eu quero compartilhar 4 verdades que estão neste texto do capítulo 5 de Marcos. 4 verdades. E a primeira verdade é: o extraordinário de Cristo vem quando se prostramos aos pés dele. Observa comigo o verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Aqui nós vamos observar Jairo indo a Jesus. Um homem importante, um homem líder da sinagoga. Lucas vai dizer no verso 42 do capítulo 8 que ele é o príncipe da sinagoga. Um homem que tinha uma responsabilidade religiosa, respeitado naquela época, um homem que era culto, um homem que servia a Deus, mas esse homem tão respeitado, esse homem que cuidava das coisas de Deus, um dia a sua filha se encontrou numa situação gravíssima. A Bíblia não vai dizer o motivo da doença, mas era uma situação gravíssima. Esse homem, ele agora entra num desespero. Lucas, mais uma vez, vai dizer que essa menina tinha 12 anos, sua filha única. E esse homem que tinha sua filha bem, que trazia alegria na sua casa, agora se encontra numa situação de desespero. Essa menina está à beira da morte.
E o que me chama a atenção que Jairo, ele não vai nos seus amigos de ministração, ele não vai nos fariseus, ele não vai no rei, ele não vai no governo, mas sim ele vai no Rei da Glória, no Deus Todo-Poderoso, ele vai em Jesus. E para Jairo chegar até a Cristo, ele teve que quebrar uma barreira, porque ele fazia parte da sinagoga. Os fariseus queriam matar Jesus, queriam fazer plano para destruir a obra de Cristo. Possivelmente Jairo tinha um laço com os fariseus. Então Jairo teve que romper essa barreira até chegar a Cristo. Ele teve que largar tudo, sua posição, seu status, e chegar diante de Cristo e se prostrar, porque a sua filha estava numa situação difícil, uma situação complicada. E quando nós temos problema, nós temos que aprender como Jairo, levar esses problemas a Cristo. Como eu falei na pregação semana retrasada, o meu e o seu problema, ele não deve afastar eu e você de Cristo, mas ele deve nos levar para Cristo, aos pés de Cristo, porque só Cristo pode realizar um milagre. Então Jairo, ele chegou e se colocou diante de Jesus, no meio daquela multidão. A Bíblia vai dizer que uma grande multidão. Jesus atravessou o mar da Galileia, foi na Gadara, voltou, e quando chegou ali tinha uma grande multidão. Olha só a situação de Jairo, se colocar diante de uma grande multidão. É porque, irmão, ele tinha um desejo de ver a sua filha curada, e ele entendia que só Jesus poderia fazer um milagre na sua vida. Jesus era a única esperança da sua vida. Então Jairo se humilhou, Jairo se prostrou, Jairo rompeu barreiras, porque ele queria ver o extraordinário de Cristo. Amados, talvez vocês nesta noite estão querendo ver o extraordinário de Cristo. Sim, mas é necessário se colocar de joelhos diante de Cristo. Às vezes nós queremos ver o extraordinário, queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Às vezes somos orgulhosos, às vezes somos soberbos e não queremos se prostrar. Mas nós vimos num texto bíblico que Jairo se prostrou diante de Jesus. Se prostrou porque ele necessitava de ver um milagre na vida da sua filha. Se você necessita nesta noite de um milagre na sua vida, é necessário se prostrar aos pés de Cristo. É necessário se colocar diante de Jesus, porque só nos pés de Jesus que vamos encontrar consolo, vamos encontrar palavra, vamos encontrar abraço, vamos encontrar direção. É só através dos pés de Jesus. Então nesta noite, se coloca diante dos pés de Jesus. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Muita gente está soberbo na presença de Deus, mas nós precisamos se humilhar, nós precisamos se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. E quando se prostra, irmão, tem resposta. Tem resposta àquele que se prostra diante de Jesus. A Bíblia nos garante isso, irmão. Marcos capítulo 1, verso 40 e o 41, está escrito: e aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia-lhe: se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, tocou, estendeu a mão e disse-lhe: quero ser limpo.
Apocalipse capítulo 1, verso 17 ao 18, está escrito: eu, quando o vi, caí aos seus pés, e ele pôs a mão sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que estou vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então se coloca nos pés de Jesus, que tem resposta. A Bíblia nos garante que tem resposta. Se coloca aos pés de Cristo, persiste em oração, busca a Cristo, que no tempo certo Cristo há de fazer o extraordinário na sua vida. Então creia no poder da oração, se prostra diante do seu Pai, se prostra diante de Cristo, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Então creia no poder de Cristo, creia no poder da oração e se prostre diante do teu Salvador. A segunda lição que esse texto nos ensina: o extraordinário vem quando aproveitamos as oportunidades. Olha o que o texto diz no verso 27. Acompanha comigo. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Preste atenção, irmãos. Jairo se prostrou, Jairo insistiu, e Jesus, em resposta à oração de Jairo, começou a caminhar junto com Jairo na direção da sua casa. Então Jesus estava rodeado pela multidão, e ele tinha um propósito então de ir na casa de Jairo. Mas no meio deste caminho, no meio desse percurso, surgiu uma mulher. A Bíblia diz que tinha 12 anos. 12 anos esta mulher sofria de uma hemorragia. Essa mulher passava momentos difíceis, complicados. A Bíblia vai dizer que ela gastou todo o seu recurso e não conseguiu nenhum sucesso, antes indo a pior. A mulher só estava piorando. A mulher não conseguia a solução, tentou todos os seus jeitos, tentou todos os seus recursos e não conseguiu. Mas um dia, esta mulher, aonde que ela estava, isolada, com o psicológico abalado, porque ela não podia viver entre a multidão, por causa da sua enfermidade que tornava ela impura. Um dia a palavra de Deus chegou lá. Alguém enviado por Deus falou da fama de Cristo, falou que Cristo liberta, falou que Cristo expulsa demônio, falou que Cristo cura, falou que Cristo salva. E esta mulher, quando ouviu a respeito de Cristo, nasceu uma esperança no seu coração, e ela pensou: vou diretamente a Cristo, porque se tão somente eu tocar nas suas vestes, vou ficar curada. Irmão, escute isso aqui, irmão. Eu falei, Cristo estava indo para a casa de Jairo. E essa revelação, irmão, foi através da minha esposa. Eu conversando com ela, e Deus usou ela para falar o meu coração, irmão. Cristo não estava indo para ela. Cristo estava indo para a casa de Jairo. Mas essa mulher, ela aproveitou a oportunidade. Ela aproveitou aquele momento que Cristo estava passando. E ela foi até a Cristo com o coração cheio de esperança, porque ela ouviu a palavra do Senhor.
E a Bíblia diz, irmão, em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então isto fortaleceu o coração dela e ela foi até Cristo. E o que eu quero dizer com isto, irmão, ela aproveitou a oportunidade. Tem muita pessoa que não aproveita as oportunidades que Cristo está dando. Esse templo poderia estar cheio de pessoas aqui para adorar a Deus, mas não aproveitam as oportunidades. Eu me lembro na época da pandemia, quando ninguém poderia ir no templo adorar o Senhor. Muitas pessoas colocavam nas redes sociais que tinha saudade da igreja, que tinha vontade de estar na casa do Senhor. E hoje, irmão, tem a oportunidade de estar na casa do Senhor e não estão. Estão perdendo as oportunidades que o próprio Cristo está nos dando. Deus está nos dando a oportunidade, irmão, de estar adorando, de estar buscando a face dEle. Deus nos deu a oportunidade hoje, irmão, nesta manhã, de estar adorando ao Senhor no momento de reunião de oração. Deus nos deu a oportunidade de estar na escola bíblica dominical. Deus nos deu a oportunidade de manhã de estar cultuando a Ele e ouvindo uma palavra maravilhosa que veio do céu. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, de glorificar o Senhor. Então aproveita a oportunidade que Cristo está te permitindo. Aproveita as oportunidades. Jesus está aqui presente. Jesus está aqui presente. Então aproveita, busca a face dEle, adora Ele, glorifica Ele. Ame a Cristo. Cristo nos ama, irmão. Cristo é tão maravilhoso, irmão, que nos deu essa oportunidade nesta noite de estarmos aqui na casa dele, irmão. Tem lugares, irmão, em outros países que não tem essa oportunidade de adorar o Senhor, de estar na casa de Deus, e nós temos a oportunidade. Então, nesta noite, aproveita a oportunidade, adora o Senhor, coloca a sua fé nele, creia, porque Ele é o único para realizar o extraordinário na sua vida. Então creia, aproveita a oportunidade e glorifica ao teu Pai, ao teu Senhor, o teu Salvador, Criador do céu e da terra, que é todo poderoso. Aproveita a oportunidade, irmãos. Não deixe de adorar a Cristo. Aproveita as oportunidades quando você tiver, irmãos. É momento de reunião de oração, é oração das mulheres, é oração às 5 horas da manhã, é oração quinta-feira, é ministério que acontece das mulheres no sábado, várias oportunidades. Cristo está nos dando oportunidade de adorar a Ele. Um Deus santo, maravilhoso, um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz no meu e no seu lugar, e agora nos dá a oportunidade de adorar esse santo, maravilhoso Deus. Então aproveite a oportunidade de adorar esse Deus maravilhoso. Não saia daqui, irmãos, sem adorar ao teu Pai. Não saia daqui, irmão, sem experimentar a presença do Senhor. Amém? E a terceira lição que esse texto nos ensina: o extraordinário vem quando somos encorajados pela voz de Cristo. Acompanha comigo o que está escrito no verso 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfarda mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Quantas vezes nós escutamos palavras que vêm trazer desânimo ao nosso coração? Eu acredito que Thaís e Ricardo, nesse mês, escutaram palavras de desânimo. Não vai dar certo. Tem pouco jovem. Não adianta. Os jovens da nossa igreja não querem compromisso. Os lá de fora não querem compromisso com Cristo.
talvez escutou muitas palavras de desânimo, e essas palavras de desânimo atrapalham a nossa caminhada, a nossa fé em Cristo. E se nós darmos ouvido a essas palavras de desânimo, nós não vamos experimentar o avivamento de Cristo, porque é o desejo da igreja, é ser avivada. E esse avivamento vai ser o extraordinário de Cristo. Muitas são as vozes que querem nos desanimar. Você vem para reunião de oração e pessoas chegam aqui desanimadas. Você chama pessoas para fazer algo para Cristo e as pessoas falam que não vai dar certo. Muitas são as vozes, mas nesta noite eu quero te encorajar. Escuta a voz de Cristo, o único que pode realizar o extraordinário. Essa voz tem poder, essa voz tem autoridade, e essa voz foi quem encorajou a Jairo. Jairo estava cheio de esperança, Cristo estava indo para a sua casa, e no meio do caminho aquela mulher interrompeu, e Cristo realizou um milagre, e Cristo falando com essa mulher, Jairo recebe essa notícia: a sua filha está morta. Acabou, Jairo, deixa o mestre. Jesus até cura, Jesus expulsa demônio, mas morreu, acabou. E eu acredito que Jairo naquele momento, ele deve ter ficado decepcionado, entristecido, mas Cristo, quando olhou para o coração dele, não aceitou aquelas palavras negativas e disse para ele: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você nesta noite: não temas, crê somente. Continua ouvindo a voz de Cristo, a voz desse Deus Todo-Poderoso, a voz que realiza o extraordinário. Não escute outras vozes, mas escute somente a voz todo-poderosa, que é de Cristo. Dá ouvido à voz do teu Senhor, não dá ouvido a vozes de pessoas que não querem nada com Cristo, pessoas que são enviadas do inimigo para atrapalhar a sua caminhada. Creia no teu Deus, o Deus que realiza o extraordinário. Creia no poder da palavra de Cristo. Creia no teu Salvador. Creia na voz todo-poderosa, que é do Senhor Salvador, Jesus Cristo. E a quarta lição que esse texto nos ensina, irmão: o extraordinário vem quando Cristo libera palavra que traz vida. Olha o que está escrito no verso 41 e o 42. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Cristo liberou uma palavra sobre a vida daquela menina. Aquela menina estava morta, mas ela recebeu a palavra poderosa, e ela voltou à vida, e ela se movimentou. Então, irmãos, se essa palavra de vida, essa palavra poderosa, ela precisa entrar no meu e no seu coração e trazer vida de tal forma para que nós venhamos se movimentar pela fé e servir a Cristo e demonstrar que nós vivemos pela fé, demonstrar que nós vivemos servindo ao Senhor, demonstrar que nós temos vida em abundância. Essa palavra tem que entrar no nosso coração, e quando nós estivermos lá de fora, diante das pessoas que estão mortas espiritualmente, e elas veem em nós essa palavra de vida e ter curiosidade de querer saber quem fez isso na sua vida, e você ter a oportunidade de falar: foi Jesus que me levantou, Jesus que fez isso na minha vida. Entenda, irmãos, um morto não faz nada, não é verdade? Está paralisado.
Mas se você tem a palavra de Cristo no seu coração, você precisa se movimentar pregando a palavra, se movimentar falando de Jesus, se movimentar demonstrando que você serve a um Deus vivo, poderoso, porque o Deus que libertou a sua vida é o Deus que quer trabalhar através da sua vida para libertar outras vidas que estão na mão de Satanás. E é através dessa palavra poderosa que traz vida, que está no nosso coração, e nós precisamos falar com ousadia para aqueles que estão em trevas. Amados, se realmente essa palavra está no seu coração, então você está vivo. Você está vivo espiritualmente, porque Cristo habita no seu coração. Então, é necessário eu e você se movimentar, porque o texto vai dizer que Jesus pegou na mão da menina e deu uma ordem, a menina se movimentou. Então, nesta noite, irmão, receba a palavra de Cristo, se movimenta pela palavra, viva pela palavra, fala da palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que você seja um evangelista, que seus lábios venham falar palavras de poder para a vida de outros jovens. Que vocês venham pronunciar, que nós como igreja venhamos pronunciar palavras de poder, porque esse Cristo está no nosso coração. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que foi pregado nesta manhã, de estar orando pelo esse bairro do Alto da Serra, não somente orando, mas indo lá e falando dessa palavra que tem poder, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que traz restauração, essa palavra poderosa, essa palavra que libertou a minha e a sua vida. Então viva no poder desta palavra, não deixe que o diabo venha enganar com ilusões, enganar com as coisas desse mundo. Não deixe que o diabo venha parar a sua caminhada. Não deixa, mas viva crendo no poder desta palavra. Viva cheio do poder desta palavra. Viva avivado para a glória de Deus. Faça a vontade do teu Senhor através desta palavra, porque Deus te chamou para estar em movimento. Então creia nesta noite que o extraordinário de Cristo é quando Ele libera uma palavra, e essa palavra entra no nosso coração, e essa palavra já entrou no nosso coração. Então é momento de nós desfrutarmos, é momento de nós falarmos, é momento de nós pregarmos, darmos testemunho no meio dessa população, desse mundo, dessas trevas, para que eles venham reconhecer que há um Salvador, há um Deus poderoso, há um Deus soberano que está aqui presente, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. Que essas pessoas venham sim, irmão, assim como nós encontramos Cristo, elas venham encontrar Cristo também através das nossas vidas. Que essas pessoas venham ter um encontro com o Senhor, mas só vão ter o encontro, irmão, se eu e você pregar essa palavra poderosa, aceitar esse chamado. Cristo nos chamou para se movimentar. Então, nesta noite, creia na palavra de Deus. Creia que Deus está trabalhando na sua vida. Creia que o extraordinário de Cristo vai acontecer. E se for da vontade de Deus, vai acontecer hoje, para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Então continua firme, buscando a presença do Senhor e deixando Ele fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Eu quero orar pela igreja. Eu quero concluir essa mensagem orando pela igreja, pedindo que Deus venha nos abençoar, venha nos fortalecer.